Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos que vamos, entrando nessa live, aprendendo mais de Deus. Estamos num estudo sistemático sobre a carta de Paulo aos Gálatas, ou seja, aos irmãos que estavam na Galácia, que é uma região lá da Grécia, Macedônia. Interessante, temos certeza que Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai ministrar nas nossas vidas. Gálatas capítulo 3, aperte os cintos, abra o coração. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesta manhã, início de semana. Que Deus abençoe você. Gálatas 3:1 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. E isto digo, uma aliança já é anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, na lei mosaica, não a pode arrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de gancho, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao gancho, aquilo que nos liga à lei, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Desarte não podendo haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, de 1 a 29. Mas que lições preciosas podemos aprender através do capítulo 3 de Gálatas? Se fôssemos escolher um título aqui, seria A Maldição da Lei e a Bênção da Fé. A maldição da lei e a bênção da fé. É interessante que Gálatas 3 é o coração teológico da carta paulina, onde Paulo estabelece o contraste definitivo entre a maldição da lei e a bênção da fé. O apóstolo aqui argumenta de forma irrefutável que a justificação vem somente pela fé em Cristo, não por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo não está discutindo preferências, mas realidades espirituais eternas. A escolha é entre maldição e bênção, bênção e maldição, escravidão e liberdade, liberdade e escravidão, condenação e justificação, justificação e condenação. Então, a carta de Gálatas é uma carta da liberdade cristã. Primeiro pontinho que queremos trazer para vocês é a experiência dos Gálatas. Começaram no Espírito, diz Paulo, do versículo 1 ao versículo 5. A pergunta chocante que Paulo faz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? É interessante que Paulo aqui usa uma linguagem forte. Insensato significa sem juízo. Os Gálatas agiam como que se estivessem enfeitiçados, deixando a simplicidade do Evangelho. E hoje também, infelizmente, muitos deixam a simplicidade do Evangelho, se embaraçando em coisas religiosas, em doutrinas de homens. Outra coisa interessante é do 2 ao 5, vemos a evidência experimental. Quando Paulo diz, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Começastes no Espírito e agora acabais na carne, diz Paulo no versículo 3. Ou seja, a experiência deles provava a suficiência da fé. O Espírito veio antes de qualquer obra legalista. Se o Espírito vem pela fé, por que voltar à lei? Em outras palavras, o argumento paulino. Segundo pontinho, o exemplo de Abraão, o pai da fé. Versículo 6 ao versículo 9. Primeiro aprendemos que a justificação vem pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, colocado sobre ele para justiça. Gênesis 15, versículo 6. É interessante que Abraão foi justificado antes da circuncisão, antes da aliança na carne com Deus, a circuncisão de Gênesis 17, provando que a justificação sempre foi pela fé e não por obras, não por aquilo que fazemos. Mas logo em seguida, do 7 ao 9, vemos a bênção universal. Os da fé são os filhos de Abraão, diz Paulo. Deus justificaria pela fé os gentios, como promessa. A promessa é para todos aqueles que creem, diz Paulo. Judeus e gentios, ambos. A fé nos torna verdadeiros descendentes de Abraão, mediante a fé que colocamos em Jesus de Nazaré. Terceiro pontinho que aprendemos de 10 a 14, a maldição da lei. O princípio da obra, né? Vem no versículo 10, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei exige perfeição e perfeita obediência. Perfeita obediência. Está lá em Deuteronômio 27, 26. Quem tropeça em um ponto, ou seja, em uma lei, é culpado de todos os pontos da lei. Ou seja, a lei maldiz e não abençoa. Tiago 2, versículo 10. Aí do 11 ao 12 vemos a insuficiência da lei. O justo viverá pela fé, diz Abacuque 2,4, lá no Antigo Testamento, mas também em Romanos, capítulo 1. A lei não é da fé, diz o versículo 12. A lei opera no princípio do faça e viva, enquanto o evangelho opera no creia e viva. São princípios incompatíveis. É interessante que do 13 ao 14 vemos a redenção de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É o que diz Paulo no versículo 13. Então é interessante, Cristo não apenas carregou nossa maldição sobre si, mas ele se tornou maldição. Na cruz ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados no Filho de Deus, no Filho do homem, Jesus de Nazaré.
o autor da nossa fé. É interessante que o quarto ponto é a função da lei, de 15 a 25. Vemos a prioridade da promessa, do 15 ao 18. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a promessa. Até porque a promessa é pela fé e é anterior à lei, é superior à lei. A lei não substitui a promessa, apenas preparou para seu cumprimento em Cristo. O propósito da lei, nós vemos do 19 ao 25. A lei nos serviu de aio, ou seja, era uma espécie de ligação, anzol, que nos conduziu a Cristo. O aio, paidagogos, era uma espécie de tutor que levava as crianças à escola. A lei nos mostra o pecado, Romanos 3,20 fala sobre isso. Nos condena e nos conduz a Cristo como a única solução, a única resposta de Deus ao homem pecador, o nosso único Senhor e Salvador. Então, aio é isso, paidagogos, um tutor que levava a criança à escola. A criança somos nós, o tutor é a lei e a escola é Jesus aqui no caso, ilustrando para vocês. Então, do 26 ao 29 nós vemos a unidade em Cristo. Do 26 diz que nós somos filhos pela fé. Todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Só é filho quem tem fé em Cristo. Não somos mais servos sob a lei, debaixo da lei, mas filhos pela graça de Deus. A fé nos dá acesso à família de Deus, à família eterna de Deus. Todos os santos de todas as eras, lavados com o sangue do Cordeiro imolado, aqueles que realmente confiam em Deus, na sua graça soberana e em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Vemos uma unidade radical no versículo 28. Não pode haver judeu nem grego, nem homem ou mulher, nem servo nem escravo, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Então, é interessante que em Cristo, todas as barreiras étnicas, culturais, seja lá o que for, nacionais, transculturais, caem, todas as barreiras caem em Cristo. A circuncisão, o orgulho judaico, torna-se irrelevante para Deus. Somos igualmente salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E por último, versículo 29, somos herdeiros da promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A herança não vem pela observância da lei, mas pela fé na promessa. Somos ricos em Cristo. Cristo é a nossa herança, é a nossa riqueza maravilhosa. Amém? Então, quais são as lições para a igreja hoje? Primeiro, a fé é o único caminho para Deus. Não há atalhos para Deus, nem leis, nem ritos, nem méritos humanos. Somente Jesus pode nos levar ao coração do Pai. Segundo, a lei nos conduz a Cristo. Use a lei como espelho para ver o seu pecado, mas não como um banho para se lavar dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de toda a iniquidade. Terceiro, Cristo nos redime completamente. Ele levou a nossa maldição para nos dar a sua bênção, a bênção da graça de Deus, a bênção da vida eterna. Ele suportou a nossa morte para nos dar a sua vida. Quarto princípio, somos um em Cristo. A igreja deve ser o lugar onde todas as divisões terminam, porque na cruz todas as barreiras foram quebradas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual é o desafio final para o crente? Gálatas 3 nos confronta. Você está tentando complementar a obra de Cristo com obras humanas? Pense um pouquinho sobre isso. Você compreende a gravidade da maldição que Cristo suportou por você na cruz do Calvário? Você tem vivido como um filho herdeiro ou como um servo escravo? Então, concluindo tudo, que possamos descansar na obra completa de Cristo, recebendo pela fé a bênção de Abraão, a justificação que nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal,
PR Giovanni no YouTube, também Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, Spotify, a mesma coisa, querido, siga os nossos canais. Você tem uma semana abençoada, à luz da palavra de Deus, debaixo da unção e da graça de Deus. Vem estar conosco nessa terça-feira, 19h30, pastor Giovanni vai estar ministrando no Instituto Bíblico Casa na Rocha. Pega o papel, pega a caneta, pega um caderno, uma Bíblia, vem estudar teologia conosco, vem estudar a palavra de Deus conosco. Toda terça-feira, 19h30, na Igreja Casa na Rocha. Um local abençoado para abençoar o teu coração. E no domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas. 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, 2 cultos, né? De manhã, 9 horas, e às 19 horas, o culto da família. Venha participar também das nossas células. Liga aqui no telefone embaixo, nós podemos te dar o endereço, horário das nossas células. Vem estar conosco nas casas. Estamos aprendendo a palavra de Deus, livros da Bíblia inteiros, e tem sido uma bênção no nome de Jesus. Não esqueça de deixar no comentário o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, da onde você está nos assistindo, e se você assistiu esse vídeo completo, coloca a hashtag Eu Assisti o Devocional. Eu assisti ou eu assisti o devocional. Tá bom, querido? Um grande abraço, querida, também. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós, que a bênção do Senhor faça toda a diferença na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu quero terminar orando por você. Pai, nós encerramos essa live, colocando a vida de cada irmão e irmã que hão de nos assistir nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Pai, abençoa cada um deles. Que possamos ter Cristo, Pai, como a nossa herança. Que possamos compreender que somos herdeiros de Deus e não escravos mais da lei, de dogmas humanos, de religiões vãs e fúteis, mas sim, ó Deus, estamos conectados ao teu coração, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Pelo sangue de Jesus temos acesso direto ao trono da tua graça, ao trono de Deus. Podemos entrar com confiança, Pai, não presos a ritos e cerimoniais religiosos, mas, ó Deus, compreendendo quem somos em Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Pai, que possamos viver nesta riqueza da graça de Deus e que possamos ser um testemunho da graça de Deus em favor de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê uma semana agraciada, abençoada, na presença de Deus. Pai, traz a resposta, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, abençoa o teu povo, multiplica as tuas bênçãos, Pai, e derrama a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, informações para contribuição. Também se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, e desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.